Evangelho, no seu capítulo 1, no item 10, no segundo parágrafo, para depois, fazendo a prece, darmos início ao estudo. Um dia Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. O Espiritismo é de ordem divina, pois tem suas bases assentadas nas próprias leis da natureza, e crede que tudo que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. O mundo terrestre se perdia. A ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, nos conduzia unicamente ao bem-estar material, voltando-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino de Cristo, ai de nós, após 18 séculos, apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Fenelon Poitiers, 1861. Traz para nós a luta da implantação do Espiritismo, pois são chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para se realizar os progressos que estão nos desígnios de Deus e que não se veio destruir lei nenhuma, né? Se veio apenas implementar a lei de Deus. Senhor Jesus, mais uma vez, o nosso coração sempre necessitado do vosso apoio, da vossa misericórdia, da vossa compreensão. Mais uma vez, com esse coração, pedindo amparo, estamos todos aqui. Presentes a esse estudo, que é um refrigério em nossas vidas. Porque é o estudo da doutrina espírita vai clareando o mundo em que estamos vivendo, vai trazendo para nós com mais clareza o conhecimento de nós mesmos e vai nos consolando e nos acariciando, mesmo quando nos deparamos com erros constantes, enganos de nós todos, na convivência social. Assim, Senhor. Mais uma vez aqui, pedimos amparo para esse estudo. Estudo esse que acalma nossas dúvidas, acalma nossos sentimentos, amplia nossa visão de vida. Mostra-nos as etapas contínuas do progresso e a importância de estudar para conhecer e entender. Por isso, Senhor, mais uma vez, em teu nome, em nome de Kardec, de Leon Denis, em nome da falange querida desse divulgador amigo Caibar Schutter, em nome dos nossos guias, amigos queridos que nos amparam e nos protegem, mas acima de tudo, em nome de Deus, pedimos a permissão para iniciar o estudo interativo da noite de hoje. Graças a Deus.
Queridos amigos, muito bom estar aqui com todos vocês mais uma vez. E vamos aproveitar para indagar se alguém conhece esse artigo que Kardec coloca no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita. Alguém conhecia? Conhece? Obrigado, Rita. Alguém conhece? Conhecia o Livro dos Espíritos entre os Selvagens, esse artigo de maio de 1959? Ninguém responde, vou responder eu. Eu não conhecia. Ah, que bom, Estrela. Eu não tinha a mínima ideia dessa situação, assim. Não passava pela mente, naquela época, encontrar registros dessa questão. Então, acho que vai ser interessante conversarmos um pouco. E vamos começar na leitura do primeiro parágrafo. Sabíamos que o Livro dos Espíritos tem leitores simpáticos em todas as partes do mundo. Mas, com certeza, não teríamos suspeitado encontrá-lo entre os selvagens da América do Sul. Não fosse uma carta que nos chegou de Lima, há poucos meses, a qual nos pareceu interessante publicar em tradução integral, à vista do fato significativo que a mesma encerra e cujo alcance facilmente se compreende. Isso é Kardec escrevendo. Tá? Tem a carta um comentário que dispensa qualquer reflexão de nossa parte. E aí Kardec transcreve a carta traduzida. Excelentíssimo senhor Allan Kardec. Desculpai-me por não vos escrever em francês. Compreendo esta língua pela leitura, mas não a escrevo correta e inteligivelmente. Há mais de 10 anos, frequento os povos aborígenes que habitam a encosta oriental dos Andes. Nestas regiões americanas, dos confins do Peru. Vosso Livro dos Espíritos, e aí que eu achei interessante. Vosso Livro dos Espíritos, diz ele aqui, Vosso Livro dos Espíritos, que adquiri numa viagem a Lima, acompanha-me nestas solidões. Não vos admireis que eu diga tê-lo lido com avidez e que o releio continuamente. Também não viria tomar o vosso tempo com tão pouco, se não fossem certas informações que vos devem interessar, e se não desejasse receber os conselhos que espero de vossa bondade, pois não duvido que os vossos sentimentos humanos estejam de acordo com os sublimes princípios de vosso livro. E aí vem ele. Estes povos, que chamamos selvagens, o são menos do que geralmente se pensa. Se disser que mora em cabanas e não em palácio, que não conhece as nossas artes e as nossas ciências, que ignoram a etiqueta da gente civilizada, serão verdadeiramente selvagens. Mas em relação à inteligência, encontramos entre eles ideias de uma justeza admirável, uma grande finura de observação e sentimentos nobres e elevados. Aqui já cabe uma paradinha para reflexão.
Vamos ao Livro dos Espíritos. E lá nós vamos encontrar na lei de progresso de... Na lei de progresso no item, desculpe, na pergunta 700, desculpe, eu perdi, mas eu vou achar. Aqui. 788. Os povos são individualidades coletivas, que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade madura e pela decrepitude. Esta verdade constatada pela história não poderá fazer supor que os povos mais adiantados desse século terão seu declínio e seu fim como os da antiguidade. Aí ele diz: os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cujas grandezas unicamente estão fundamentadas na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, que a força de um povo se esgota como a de um outro. Há aqueles cujas leis egoístas destoam do projeto das luzes e da caridade morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma. Há aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e serão farol para os outros povos. Então, primeiro a gente lembrar isso. Não é porque são povos conhecidos como selvagens e a gente dito civilizados, que nós vamos assim desistir de vê-los como inteligências e espíritos imortais. Então, isso já é uma coisa a pensar, levando-nos a entender a questão da civilização, que é um progresso incompleto, porque o homem não passa da idade da alma de infância para uma idade madura. Né? Não passa. E a civilização se depurará quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. Então, ele diz aqui que, em relação à inteligência, as ideias são de justeza admirável. Sentimentos nobres e elevados. Olha a questão moral aí. Né? Também podemos lembrar, né, de dois povos que tenham chegado a um topo de uma escala social. Só pode se considerar uma civilizada na verdadeira acepção da palavra aquele que se encontre menos egoísmo, cobiça e orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Então ele fala que, na verdade, a etiqueta falta não sei o que das artes, tudo que a gente conhece a nível civilizado ou adiantado, mas são inteligentes, justos, de sentimentos nobres e elevados. Compreendem com maravilhosa facilidade e têm um espírito incomparavelmente menos tardo que os camponeses da Europa. Como diz aqui o companheiro, às vezes eles têm uma capacidade de entender a natureza muito maior que a nossa. Nós ainda brigamos com a materialidade do mundo
acabando com a natureza, né? Acabando com essa ideia da importância dela para a sobrevivência da humanidade. Podemos também aproveitar e pegar algumas questões da lei de sociedade, lá no Livro dos Espíritos. E quando nós pegamos algumas questões, também vamos clareando essa colocação dessa carta que veio até Kardec em 1859. E eles trazem para nós, quando se pergunta, não só sobre o insulamento, mas que pensar, né, da vida social está na natureza. E diz os Espíritos que Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu inutilmente a palavra e as outras faculdades que são necessárias à vida de relação. O homem deve progredir, sozinho ele não pode, porque ele não possui todas as faculdades. Então, alertemos-nos para isso. Lá no meio dos companheiros considerados selvagens, nós estamos encontrando almas que desprezam aquilo que lhes parece inútil em relação à simplicidade que lhes basta o gênero de vida. Aqui na narração da carta do companheiro a Kardec. A tradição de sua antiga independência é entre eles sempre viva, razão porque tem uma insuperável aversão aos seus conquistadores. Então, nós temos que também entender o progresso, a necessidade do avanço tecnológico, a necessidade do avanço a nível da inteligência, mas as duas casas, como dizia, se não me engano, André Luiz, o Emmanuel, tem que chegar a um equilíbrio, né? A questão do bom senso. Isso é muito importante, que é o que nos falta, muitas vezes, no dia a dia, na nossa vida de preconceitos. Às vezes pelas aparências, por uma questão de idade, por uma questão social, uma questão qualquer bem material, nós acabamos colocando o outro numa determinada classificação e não damos oportunidade a esse outro. Não podemos esquecer, como acho que era o professor José Jorge lá no Leão Denis que dizia, ou alguém falou, e está em algum livro, mas eu não posso dizer qual. Mas a colocação é interessante. Todos nós começamos de uma igualdade existencial. Somos todos simples e ignorantes, né? Passamos por uma desigualdade temporária. Não é temporário estar aqui ou estar ali com essa mais condição ou menos, para chegarmos a uma igualdade essencial. Quer dizer, uma igualdade de essência. Uma igualdade de conteúdos morais. Né? Isso é fundamental. E quando se pergunta aqui no Livro dos Espíritos, lá na questão dos espíritos, quando traz a escala espírita, né, aquela escala didática que Kardec criou,
que a classificação está baseada no grau de adiantamento deles, nas qualidades que adquiriram e nas imperfeições de que ainda tem que se despojar, nós vamos vendo que, como nós somos imperfeitos, outros companheiros também o são, mas que cada um está dentro de uma classe, dentro da ordem. Mas, como diz na 114, os espíritos são bons ou maus por natureza? Não, os espíritos próprios se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Mas os espíritos se assemelham a crianças ignorantes em sua origem, sem experiência, adquirindo, porém, pouco a pouco, conhecimentos. E nenhum espírito vai ficar naquela categoria. Né? Também é importante lembrar que não retrogradamos. A gente tem livre-arbítrio. Segue um caminho do bem ou do mal, coisas certas ou coisas erradas. Mas também não podemos esquecer que nós somos criados iguais, mas não sabendo de onde vem, é preciso que o livre-arbítrio siga seu curso. Progredimos mais ou menos rapidamente, ou na inteligência como na moralidade. Isso depende de nós mesmos. Isso é fundamental para que a gente reflita sobre esse artigo colocado na Revista Espírita. Alguém quer trazer alguma colaboração? Senão continuaremos. Então, se quiserem, podem escrever aí na área de texto. Então, nós vamos voltar a reler aqui uma parte do texto, né? Que a tradição, né? Que essa questão dos conquistadores, mães que eles se odeiam a raça, mães se odeiam a raça em geral, ligam-se aos indivíduos que lhes inspiram confiança absoluta. Assim, a questão dos conquistadores. A gente viu até, eu acho que foi, agora eu não sei se foi, eu acho que foi no Globo Repórter dessa semana. E agora eu não sei se foi, ou se foi no Fantástico ontem, eu não sei, foi um desses programas de televisão. Um companheiro que tem uma vivência com um grupo de indígenas da Amazônia que são os mais afastados da cidade dos homens. E acho que nem foi, não foi. Eu acho que foi em outro canal que também tem um trabalho desse estilo. Agora eu estou me lembrando. Acho que foi da Rede Record. E que ele permitiu, eles têm essa, vamos dizer assim, um pouco mais distante dos conquistadores, do homem branco, essas coisas. Mas eles aceitavam algumas interferências da FUNAI, os médicos, apesar deles fazerem as pagelanças ainda com relação às doenças, eles permitiram, até foi uma filha de um pajé que caiu, e eles ficaram na pagelância, ela não melhorou, e eles permitiram que os médicos, eu não sei se da FUNAI ou do Sem Fronteiras, que é essa ONG que faz esse tipo de trabalho, né, levasse a menina para um hospital na cidade, porque eles confiavam naquele grupo, que não foi de uma hora para outra. Foi uma coisa conquistada por aqueles em si.
o que não os leva a não desconfiarem dos conquistadores ou dos ditos invasores em si, porque também estavam passando por dificuldades na área em que eles moravam, sendo retirados da possibilidade de uso de determinados locais onde há rios e a pesca ter diminuído. E isso realmente, no entendimento deles, né, é um prejuízo na vida deles, e né? Então tem que haver um equilíbrio entre essa questão do avanço da civilização, entre aspas, ao respeito às leis de Deus que a gente observa claramente na própria natureza, elas se fazendo acontecer. Então, quando ele diz aqui, é a essa confiança que devo a sorte de viver em sua intimidade, o companheiro que manda essa carta, que é Dom Fernando Guerreiro, que manda essa carta a Kardec, né? Que nós temos que nos ligarmos, né? Também para compreensão dessas revelações para eles e para nós quando lidamos uns com os outros. Se a lei de Deus está na consciência, quem disse que o homem considerado selvagem não tem consciência, né? A questão do bem e o mal é a mesma, a lei de Deus é a mesma para todo, e o mal, porém, depende da vontade que se tenha de fazer. E o bem é sempre o bem, e o mal é sempre o mal. Lá no próprio Livro dos Espíritos, quando fala da lei divina, natural, lá na 637, mostra para nós que o selvagem que cede ao seu instinto, nutrindo-se de carne humana, é culpado. Ele diz, eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado, quanto melhor sabe o que faz. O homem comete frequentemente faltas que, mesmo sendo consequência da posição em que a sociedade colocou, não são menos repreensíveis por isso. Porém, a responsabilidade é proporcional aos meios de que dispõe para compreender o bem e o mal. Quem nos afirmará, a não ser o próprio Jesus, o próprio Deus e Jesus, né? Espíritos superiores que podem revelar, que esses espíritos reencarnados lá, né, nos confins do Peru, na encosta oriental dos Andes, não são espíritos com determinada experiência reencarnatória intelectiva do passado. Né? A gente sabe que a gente reencarna de acordo com as nossas necessidades de melhoramento. Então, trazemos já algumas conquistas e outras temos que conquistar, e é assim o ir e vir. Não é verdade? Então, quando a gente tem essa visão maior, a gente já olha essa possibilidade com naturalidade. É uma coisa mais natural nesse sentido. Então, quando a gente vê aqui, mais uma perguntinha do Livro dos Espíritos. Quando fala da necessidade
de nós refletirmos constantemente sobre as nossas ações, a gente vê que nesse refletir é um balanço que a gente faz do que estamos fazendo, pensando ou sentindo, junto da lei de Deus. O que a gente pensa? Isso e aquilo e aquilo. Pois é, mas não é assim, é assado. Não, porque a lei de Deus diz isso. Então, é dessa forma. Então, a gente, quando faz essa autorreflexão, nada mais é do que pensar a quanto eu estou da lei de Deus. Quando a gente fala também na sucessão e aperfeiçoamento das raças, no livro dos Espíritos, né? A gente vê isso também. Que os homens, que constituem-se uma nova criação, os homens atuais, são os mesmos espíritos que retornaram para se aperfeiçoar em novos corpos, nos ditos primitivos. E estamos ainda longe da perfeição. Está lá na 689 do Livro dos Espíritos. Então, quem somos nós para discutirmos ou criarmos preconceitos? Mas a gente tem muita dificuldade de agir com essa visão na hora das relações. Concordam? Ou vocês já têm mais facilidade de ver alguém que é diferente de nós como alguém como nós? É até engraçado, essa fala parece contraditória. Ver um ser humano, um companheiro, uma companheira, mas que tem ações completamente diferentes das nossas, ou opções, ou sentimentos, e a gente achar que nós é que estamos certos, eles que estão errados, que nós somos melhores e eles que não são? Ou será que nós já olhamos e dizemos, caramba, olha lá, fulano, será que já tem uma abertura da visão, vamos dizer, das relações humanas diferentemente? E por isso é que ele tem esse tipo de atitude? Ou será que estamos sempre olhando por cima e achando que o outro está sempre para baixo? Porque fulano é pobre, porque fulano mora em comunidade, porque fulano não tem estudo, porque fulano tem essa raça, porque fulano tem esse estudo ou não tem. E aí a gente não se permite, nessa relação, a conhecer o outro e a nos conhecermos melhor. Porque nessas horas, ou nos embates naturais de convivência, diante do planeta de prova e expiação e das nossas imperfeições, né, nós ainda temos embates. Nesses embates, nós, se quisermos parar para pensar, a gente pode ganhar ponto de mudança. Pois é, como a Mana diz aqui, sempre julgamos o outro sempre nos julga. A gente vive nessa briguinha, nessa luta. A gente vive um agredindo o outro, muitas vezes sem necessidade, ou a maioria das vezes. O outro interpreta a gente errado, a gente interpreta o outro errado, porque nós estamos sempre preocupados em ver a parte social da vida, a parte da etiqueta, a parte geral, e não a parte interior, né? A parte já da moralização e dos bons sentimentos, como esse companheiro, Dom Fernando Guerreiro, observou nesse povo, nos 10 anos de convivência. Aí ele diz mais aqui. E com isso ele ganhou a confiança deles. Aí eu achei interessante essa relação. Quando a gente está aberto para a vivência com o outro,
fica mais fácil, como é que eu vou dizer, ganhar confiança. Ou não é ganhar, conquistar a confiança do outro. Né? Porque aí você vai aberto, você vai limpo, você vai desnudo. E como diz aqui Kardec no comentário da 793 do Livro dos Espíritos sobre a Lei do Progresso, a civilização, como todas as coisas, tem suas gradações. E uma civilização incompleta é um estado de transição que gera males específicos, desconhecidos no estado primitivo. Mas nem por isso ela deixa de constituir um progresso natural necessário, que traz consigo também um remédio para o mal que causa. Porque à medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, e esses males desaparecerão com o progresso moral. Então, observemos essa como é que é? Com feeling, quer dizer, com sentimento, observemos essa nuance também nas nossas relações antes de julgarmos. E ele diz aqui que quando ele se acha no meio deles, sinto-me em maior segurança do que nas grandes cidades. Por quê, gente? Por que será? Ele sentia essa segurança. Mais do que quando estava na cidade, que é dito local de civilizados. Ninguém quer me ajudar? Ninguém tem uma ideia? Por que quando às vezes a gente vai assim para o interior, a gente, bem relaxado? Porque há uma simplicidade natural. Porque a gente já sabe o que pode esperar do outro. Porque há uma confiança mútua. E há uma simplicidade, uma naturalidade de essência. Não há luta de competições. Não há receios de que uma fala não seja construtiva para o bem do outro. E ele diz, quando os deixo, ficam tristes e me fazem prometer voltar. Quando volto, toda a tribo está em festa. Então, ele era querido, né? Querido. E quando a gente é querido, sentem saudades da gente, né? Sentem saudades da gente. Quando a gente estava tentando fazer assim, um pouco, tentando pesquisar a tal ponto que a gente conseguisse encontrar um pouco mais sobre o assunto, até sobre esses mesmos selvagens, ou então situações outras, porque a gente sabe que os antropólogos têm e os sociólogos têm muitas experiências, né, com esse contato, né? Foi quando a gente até lembrou da reportagem na televisão. E lembramos também de experiências quando a gente começou a trabalhar profissionalmente com pessoas de baixa renda. Que nesse trabalho, né, com pessoas de baixa renda,
A gente aprendeu muito, trocou muito, mas teve muitos embates com nossas ideias. E às vezes a gente pensava assim, puxa, mas fulano não tem como fazer isso. Aí a gente ia cheio de teoria para ensinar fulano. Como às vezes acontece na visita aos doentes. E aí quando a gente chega lá, o fulano é que nos ensina, caramba. Ele tem mais paciência, ele tem mais indulgência consigo mesmo. Ele tem assim mais entendimento até do que está acontecendo com ele ou de quem ele é, sabia? Ou para que ele está ali. Muitas das vezes a gente se deixa tanto levar pelas questões materiais e do mundo, nossa, que a gente não consegue ver mais nada com simplicidade. Tudo é complicado, tudo é problemático. Tudo vira, né? Vira um tormento. Só que tudo depende de nós, né? Como aquela música, né? Em quem acredita ou tem esperança. Quem faz tudo para um mundo melhor. Depende de nós. E se este mundo ainda tem jeito, apesar do que a gente tem feito, a vida sobreviverá, a gente depende de nós. Que nós não podemos mais dizer, se eu soubesse naquele dia o que eu sei agora. Tá, aquele dia já passou, e o que eu estou fazendo com o que eu sei agora? Né? Vamos ter essa visão no dia a dia. Ah, eu não lido com selvagens, então eu não preciso disso ou daquilo. Não, não é isso, não. Quantas vezes eu me vejo uma selvagemzinha, no mau sentido. Que a gente se controla para não falar bobagem para o outro, mas pensa. Não ficar julgando o outro, ridicularizando ou humilhando o outro, ou mesmo levando muito a sério a opinião dos outros. E aí, quando a gente tem esse tipo de atitude, a gente perde a oportunidade de tirar essa capa, essa máscara de autoanalistas ou de analista do outro, para viver mais simplesmente, com mais tranquilidade. E aí, a gente continua aqui na fala do livro. Estas explicações, dizem, se faziam necessárias pelo seguinte. Disse-vos que tinha comigo o livro dos Espíritos. Um dia inventei de traduzir algumas passagens, fiquei muito surpreendido de ver que eles o compreendiam melhor do que eu supunha. Dadas certas observações muito judiciosas que faziam. Aí ele traz um exemplo. A ideia de reviver na Terra lhes parece absolutamente natural. A gente sabe que a ideia da reencarnação não é de agora, né? Lá mesmo, nessa reportagem, a pagelância tem a ver com a comunicabilidade. A única coisa que há uma visão de que aquilo estava acontecendo, porque a filha do cacique, tinha caído, estava em coma. Por quê? Porque a tribo não estava conseguindo pescar peixes na quantidade que os espíritos queriam, para dar de comer aos espíritos. E aí estavam sendo castigados pelos espíritos do mal que queriam, e eles não tinham dado o suficiente, porque nos rios
os peixes estavam acabando. E aí eles não entendem por que o homem branco está fazendo isso. Isso hoje, gente, não é em 1859, não, em 2012, aqui no Brasil, ali, no Amazonas. Então, nós temos que ver que essa ideia é antiga, mas há entre eles ainda algumas dificuldades. E um dia um deles lhe perguntou, olha que coisa engraçada, poderemos renascer entre os brancos? Aí ele disse, olha, eu penso, me livre, eu não quero nascer entre os brancos, não. Eu pensei, juro. E olha o que eles dizem. Certamente, responde Dom Fernando. Então serás talvez um dos nossos parentes? É possível. Com certeza é por isso que és bom para nós e nós chamamos. Aí ele diz, também é possível. Então, quando encontrarmos um branco, não lhes devemos fazer mal, porque talvez seja um de nossos irmãos. Olha que raciocínio lógico. Ele, ao invés de, se fosse com a gente, se fosse comigo, eu ia dizer, então eu quero todos os brancos longe de mim. Não é? Ou vocês não fariam isso? Não? Não, já que eu posso então nascer como branco, eu não quero renascer. Ou então a gente diria isso. Os brancos fazem mal para a gente, os brancos não nos entendem. Mas eles conheciam um branco que eles amavam, que amava eles, que eles tinham confiança, que também fez por onde, e se sentia bem com eles, seguro naquelas relações. E aí, eles mudaram a perspectiva da visão do branco, de qualquer branco. Eles transpuseram essa ideia da possibilidade da reencarnação, dos laços de família fortalecidos, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, né? Nos itens de 18 a 26. Ao invés de eles ficarem preocupados de reencarnarem como um branco que eles não gostavam, coisa do gênero, não, eles ficaram pensando na possibilidade de serem mais próximos daquele amigo. Quando a gente chega lá no Evangelho, eu vou ler um pedacinho, né, dos laços de família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Muitas pessoas que achavam, que dizem, como pensam certas pessoas, que os laços de família são destruídos pela reencarnação, dizem assim para nós, né? Quer dizer, tem esse estudo no livro, no Evangelho, de 18 a 26. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia e identidade de inclinações. Porque esses espíritos felizes, por estarem juntos, se procuram. E a encarnação só os separa momentaneamente. E muitas vezes também seguem juntos na mesma encarnação. Podem estar reunidos na mesma família, ou mesmo círculo, trabalhando juntos para o seu adiantamento mútuo. E isso é a questão de afeição verdadeira. E eles tinham essa afeição verdadeira, de alma para alma. E esse receio do aumento indefinido de parentes, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta. Que as consequências da doutrina espírita, da doutrina do Cristo, dessa questão da reencarnação,
é o progresso como uma consequência para todos aqueles que se amaram e se reencontrarão sobre a Terra. Né? O nada não existe, a absorção também do todo universal não é por aí, a individualidade da alma com fixação definitiva do destino também é uma questão, e a individualidade da alma como progressão infinita segundo a doutrina. É esse o caminho, esse último falar. Porque os laços de família são rompidos após a morte numa visão panteísta, materialista, né? Não há uma esperança de um reencontro. A possibilidade de se reencontrar, desde que esteja no mesmo meio, nesses que acreditam na individualidade da alma, mas com um destino definido já. Ou vai para o céu, para o inferno, para o purgatório. Só a pluralidade das existências nos dá essa possibilidade de ter certeza dessas questões que até o índio aqui falou, o selvagem. Então, eu achei muito legal a gente pegar também, por parte, essa visão da reencarnação, que traz os laços de família aqui no Evangelho. E aí a gente vê aqui, certamente vos admirais como eu, de tal conclusão de um selvagem e do sentimento de fraternidade que nele brotou. Aliás, para eles não é nova a ideia dos espíritos. Está em suas crenças e eles estão persuadidos de que é possível conversar com os parentes mortos que nos vêm visitar. Nessa experiência que eu estou lembrando aqui com vocês, da televisão, desse grupo, que eu esqueci o nome desses indígenas, mas foi um programa dessa semana. Eles acreditavam nos antepassados, eles têm culto aos antepassados. E manter a cultura e as vestes, algumas festas e tudo, tem a ver com isso. Nessa certeza da vida após a morte, da comunicabilidade, e de que eles querem o bem, os antepassados querem o bem, então estariam sempre tentando ajudá-los. É importante que a gente passe essa visão mais para a nossa vida. Quando ele fala aqui que o importante é disso tirar partido para os moralizar, e não creio que seja impossível, pois ainda não tem os vícios da nossa civilização, a gente vê o quanto a gente tem de coisas boas num dito ambiente civilizado, mas também o quanto a gente ainda tem que aprender, né, gente? O quanto a gente tem que aprender. Ih, peraí. É para isso que necessito dos vossos conselhos e da vossa experiência. Ele escreveu para Kardec pedindo também um apoio. A meu ver, não há razão para supor que só podemos influenciar as criaturas ignorantes falando-lhes ao sentido. Ao contrário, penso que será entretê-las nessas ideias estultas e lhes desenvolver as inclinações para as superstições. É porque muitos companheiros preferem, não vamos mostrar para o outro lado não, mesmo ele já tendo, deixa assim, ele vai dar problema, não vão gostar. E aí ele diz, penso que o raciocínio terá sempre um domínio mais duradouro, quando nos soubermos colocar no nível das inteligências.
ele aguarda a resposta de Kardec sobre isso. Então, que a gente tem, vamos dizer assim, a pensar sobre o estudo da noite de hoje. A gente procurou trazer, assim, a nossa experiência de leitura, né? Mas quando ele fala aqui de influenciar, a meu ver, influenciar as criaturas ignorantes, quer dizer, eu me lembrei da experiência que a gente tem na obra social do Centro Espírita Leão Denis, a nossa Malé. Lá a gente percebia a dificuldade que nós achávamos que íamos ter na implantação de cursos no tocante a nosso preconceito. De que eles não tinham condições de aprender. E aí o plano espiritual disse para nós que nós fôssemos falando adequadamente, mas não precisava também fazer aquela bobagem que às vezes a gente faz. Como a gente fala para a criança assim, também não precisávamos falar errado, falar as palavras, tentando trocar as palavras, porque a gente ia acabar trocando até os sentidos. A gente podia falar e até dar, por exemplo, tipo, traduzir, né? Então, a gente verificou, com o passar do tempo, o quanto aqueles espíritos já traziam de conhecimento. A gente fica assim, um pouco envergonhada, né? Porque não só, engraçado, Casiana, as palavras infantilizadas. Não digo que eu já peguei um outro momento lá o trabalho da obra social. Mas, olha, como a gente aprende a nível de obediência e resignação perante Deus. Nossa, isso então, demais da conta. Um respeito muito maior que às vezes eu tinha com o outro que também estava sofrendo. Claro que tinham questões, né? Questões assim, e tem até hoje, como nós temos entre nós, difíceis ainda de serem resolvidas nessa existência. Mas, cada dia que eu passava por lá, eu aprendi alguma coisa, sabe? Acho que a gente tem que se despojar de algumas coisas para entender melhor o nosso irmão, o nosso próximo. E aí, aproveitarmos o real sentido da convivência, que é o mútuo aprendizado. E não ficarmos lutando com imposições de ideias, de normas, ou mesmo de conhecimento. Que a gente possa colocar isso em nossas vidas. Lembrarmos que estamos todos no mesmo planeta. E se estamos no mesmo planeta,
e convivendo, uma coisa é certa. Precisamos das mesmas conquistas. Conquistas de ordem mesmo moral. E só quando nós abrimos o nosso coração para essa possibilidade, né? É que talvez consigamos andar mais rápido nesses caminhos. Que o Senhor Jesus continue sendo o nosso amparo, a nossa meta de perfeição. Graças a Deus. Mas alguém tem alguma coisa a colocar que possa nos ajudar nessa interatividade no dia de hoje, que foi pouca, hein, gente? Hã? É o frio por aí também? Mas alguém pode trazer alguma contribuição para esse estudo? Semana que vem, nós vamos ler um artigo sobre os canibais. É um artigo de abril de 1859. Certo? Então, vamos terminar o estudo fazendo a nossa prece de agradecimento. Querido Mestre Jesus, mais uma vez recorremos a vós para agradecer esses instantes benditos de calmaria nos nossos corações e nossas mentes. Instantes que, apesar de refletirmos e compararmos algumas atitudes nossas, ainda muito não civilizadas moralmente, também é um momento em que mergulhamos nessa sintonia convosco através dos benfeitores de amor e luz. Assim, Senhor, te pedimos que nos auxilie sempre no estudo, no clareamento das ideias, mas que possam os nossos anjos de guarda fortalecer nossas atitudes no dia a dia, no confronto conosco mesmos, nas vicissitudes rotineiras. Que possa esse mar de fluidos benéficos implantar em todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, tranquilidade, bom senso, harmonia interior para boas decisões. Que também seja nos permitido solicitar o amparo para aqueles com os quais convivemos, que seus anjos de guarda possam ser acessados pelo amor, amizade, boa vontade, as intenções no bem, desarmando muitas vezes barreiras para o bom entendimento.
para as boas relações, para um trabalho profícuo na seara do Senhor. Assim, considerando esse momento de amor e luz, de apaziguamento de nossas consciências, te pedimos que leve a Deus todo o nosso agradecimento pela criação. Essas bênçãos caem sobre todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Prossigamos a semana, pé no chão, mentes abertas, silêncio interior, mas com muito amor. Na troca, no dia a dia. Graças a Deus.